Palmeiras envia um pré-contrato para Gabigol e seu staff assinarem. E a questão é, ele vai agora, a janela está abrindo depois de amanhã, ou apenas em 2025? E a troca com o Dudu? Tem novidades sobre esse assunto. É curioso, né? A gente está falando de, embora de estados diferentes, de dois rivais, especialmente por uma questão econômica, pelos títulos conquistados nos últimos tempos, grandeza, enfim, Palmeiras e Flamengo rivalizaram e disputaram, né, grandes títulos nas últimas temporadas. E a gente está falando de dois ídolos, ídolos magnânimos, máximos das duas torcidas. Gabigol pelo lado do Flamengo e Dudu pelo lado do Palmeiras. E aí tem algumas situações que a gente precisa pontuar aqui. Primeiro, o fato. O fato é que o Palmeiras tem interesse em ter Gabigol. Abel Ferreira já deu aval, Leila Pereira também. Mas claro que tem o Flamengo. E o Flamengo até abriu a possibilidade de negociar o Gabigol, inclusive o tirando da relação dos últimos jogos, para ele não bater o número de 7 partidas e aí sim se inviabilizar ainda nessa temporada com outra equipe do futebol brasileiro, muito por conta da, segundo entende o Flamengo, forçação do Júnior Pedroso, empresário do jogador, em liberar o atleta, negociar o atleta com outros clubes. E o Gabigol, a gente sabe, né, está se inviabilizando cada vez mais com essa diretoria, com parte da torcida, está encerrando o seu vínculo no Flamengo, e o Flamengo está buscando, para ele sair nesse momento, uma compensação. E o Palmeiras quer o Flamengo, o Gabigol, que tem contrato com o Flamengo. Então, houve essa possibilidade porque o Flamengo abriu a possibilidade, inclusive, ou de uma compensação financeira ou de jogadores envolvidos. Não existe maior valor de mercado no Palmeiras, em termos assim de negociação para essa possível troca, do que Dudu. Né? A gente tira o Estevão da lista, né? Acho que o flamenguista ia gostar bastante, né? Mas esse já está negociado com o Chelsea, né? Da Inglaterra, tem apenas 17 anos, é mais uma joia palmeirense. Mas o Dudu, ele é um jogador ainda valioso. O Cruzeiro chegou a fazer uma proposta mirabolante, que eu entendi, bom para o Palmeiras também, tá? Mas aí a torcida meio que se manifestou, me entendeu como uma traição, como uma coisa, enfim, que não era, depois dele ter ficado se recuperando durante um tempo e tal. Acho que o torcedor natural, foi passional naquele momento, e isso até organizado, foi na casa do Dudu, né, conversar com ele, do que está acontecendo e tal, e ele voltou atrás. Eu acho que naquele momento, naquela ocasião, seria bom para todo mundo. A Leila chegou a dar uma declaração dizendo que o ciclo de Dudu havia encerrado. E depois o jogador decidiu ficar e decidiu cumprir o seu contrato. E aí? Como é que faz? Como é que você volta atrás? A Leila teve que administrar isso nos bastidores. E o fato é que o Dudu está voltando, está entrando, não é titular absoluto, vai demorar para adquirir um ritmo de jogo e já não tem o mesmo prestígio técnico, digamos assim, né? Ídolo ele sempre vai ser, mas ele tem, obviamente, que reconquistar isso dentro de campo. E vamos lá, o Dudu tem 33 anos. Gabigol tem 27 para 28. Existe uma diferença. Existe uma diferença, os dois ganham salários até aproximados e, como eu disse, são ídolos. Eu acho muito natural que você sugira a troca de um por outro. Mas nesse caso o Flamengo sairia perdendo, na minha opinião, porque o Dudu, embora pudesse jogar no Flamengo e performar no Flamengo, o valor de mercado dele hoje é inferior ao do Gabigol, mesmo que nas últimas temporadas o Gabigol também não tenha números tão relevantes. Estamos falando de idade, perspectiva, projeção. Então, assim, eles se equivalem em alguns aspectos, mas em outros não. E aí, nessa possibilidade de negócio, o Flamengo não quis, como era de se esperar. Porque o Flamengo vai liberar o Gabigol, como eu disse, que tem 27 para 28 anos, e vai pegar um jogador de 33 anos, recém-recuperado de lesão, que não sabemos ainda qual a perspectiva técnica dele. Mais do que isso, o Flamengo tem jogadores para essa posição. Não é uma carência do Flamengo. Claro que, se é o caso, né, em alguns jogadores específicos, por mais que você tenha reposição no elenco, dependendo do jogador, não, pô, esse você traz que esse vai ser titular, você passa por cima de algumas situações. Não é o caso. O Flamengo tem Luiz Araújo, tem Everton Cebolinha, tem Bruno Henrique, só para citar alguns jogadores de lado de campo em que o Dudu teria uma concorrência absurda. Então, assim, não faz sentido, na minha opinião, essa negociação por parte do Flamengo. E aí a gente tem algumas situações, né? Tem o fato do Dudu tá percebendo de que ele está se tornando o
uma moeda de troca no Palmeiras. E que aquela história da negociação com o Cruzeiro ela não foi bem digerida pela mandatária, pela presidente Leila Pereira. Então é natural de que nesse momento, quando o Palmeiras for ao mercado tentar buscar alguma contratação, de que o Dudu seja colocado no processo. Mas, até pelo Flamengo não querer o Dudu, sabemos de informação de bastidor que o Dudu também não quer o Flamengo. Ou não iria querer se transferir para o Rio de Janeiro nesse momento. O que é natural, até pelo que eu falei para vocês, pela concorrência. Por que ele vai sair do Palmeiras, onde também tem uma concorrência grande, mas onde ele já está adaptado, onde ele já ganha um alto salário, onde o torcedor pediu para ele ficar? Por que ele vai para o Flamengo para começar tudo do zero? Não faria sentido. Então, não é só o Flamengo que não quer o Dudu também não quer o Palmeiras. E aí, como é que fica o Palmeiras na questão Gabigol? O que era o Gabigol? Não tá para brincadeira, né? Foi até o Gabigol e enviou um pré-contrato para ele assinar. Gabigol, assina aqui. Essa assinatura garante que o Gabigol se transfira para o Palmeiras a partir de janeiro sem custo nenhum. Porque aí o Palmeiras não vai precisar desembolsar nada para o Flamengo. Vai ter que ter paciência, esperar 6 meses, mas com isso o Gabigol encerra o seu contrato com o Flamengo e se transfere para o maior rival dos últimos tempos aí, em termos de títulos no futebol brasileiro. Sem custo algum para o Verdão. Isso bem entre aspas, né? Porque o Palmeiras não vai ter que pagar nada para o Flamengo. Mas provavelmente essa negociação ela não vai ser tão simples assim. Para formalizar esse pré-contrato, para assinar, o que não aconteceu ainda, o Gabigol provavelmente vai pedir luvas consideráveis, um altíssimo salário, bom tempo de contrato, e tudo isso vai ser debatido a partir de agora. Inclusive, se não há uma possibilidade, por mais remota que seja, dele se transferir agora. A partir do dia 10 de julho, o Gabigol já poderia jogar pelo Palmeiras se firmasse um contrato e se o Palmeiras se acertasse com o Flamengo. E o Palmeiras não tem como se acertar com o Flamengo a não ser pagando uma boa quantia, que evidentemente não é a multa rescisória dele, mas é um valor para que o Flamengo também não perca o jogador agora e não seja recompensado por isso. Já que jogador vai ser difícil, a menos que o Flamengo tenha interesse em algum outro atleta do Palmeiras. E o Palmeiras tope negociar nesse sentido. O fato é, Gabigol será jogador do Palmeiras. Gabigol, a menos que uma proposta muito mais vantajosa apareça de fora, dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, ou até mesmo do futebol brasileiro, que eu não acredito. E aí sim o Gabigol não iria jogar no Palmeiras. Agora, o Palmeiras quer, enviou um pré-contrato, o jogador acha interessante e vai exigir uma boa quantia para que isso aconteça. E tudo isso deve se desenrolar para que Gabigol seja jogador do Palmeiras a partir de janeiro. Não é o perfil de contratação de Leila Pereira e das últimas gestões do Palmeiras. Um jogador badalado, né, renomado, com alto custo, não é o normal. O Palmeiras tem apostado muito, às vezes, em jogadores desconhecidos do grande público, no mercado Sul-América aqui, para que o Abel consiga, né, formar ainda melhor muitos jogadores da base, ou até mais jogadores mais jovens. Não é o perfil, não é o perfil. Mas estamos falando de um grande jogador, que tem o aval do treinador, o aval da presidente, e que poderia buscar novos ares depois de 2 temporadas um pouco atrapalhadas ou atribuladas ainda na equipe do Flamengo. E ainda tem a questão do doping, né? Que tem um julgamento para acontecer e ele pode ser condenado na Corte Arbitral do Esporte pela sua punição de doping até abril de 2025. Ele está jogando por um efeito suspensivo. E falar em estar jogando, o Flamengo inclusive já anunciou que vai colocá-lo na lista de relacionados para o jogo de quinta-feira. Então, se ele bater a meta dos 7 jogos, acho que ele tem 5, então ele vai para o 6º. Se ele for relacionado, entrar no jogo, 6º jogo, aí vai faltar apenas um para que ele não consiga mais jogar nesse ano por nenhuma outra equipe. E se o Flamengo daqui a pouco entender que ele vai firmar um pré-contrato com o Palmeiras, pode até fazer isso de propósito, porque aí obriga ele a cumprir o contrato até o final do ano e só se transferir em janeiro. É uma maneira de pressionar também para não perder o jogador, pelo menos agora, e vai perder de graça no final do ano, mas eu já falei aqui para vocês, o Flamengo ele quer uma compensação, mas ele não está preocupado ou precisando de dinheiro, até porque tudo que investiu no Gabigol se pagou. O Gabigol se pagou dentro de campo com as premiações, com os títulos, com tudo que ele conquistou dentro do Flamengo. A questão agora é mais de uma queda de braço, assim, né? Entre a diretoria e o seu empresário.